Salve, salve, salve! Muito boa noite, galera! Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira, para aqueles que ainda não me conhecem. Mais uma terça-feira aqui, uma terça-feira aí com cara de domingo, na verdade, né? Muita gente aí aproveitando o feriado, principalmente quem trabalha aí no mercado financeiro já. E mais uma oportunidade aí de se preparar para as certificações, CPA 10, CPA 20, CEA. E esse é o nosso objetivo em mais uma noite. Já temos aí o... Boa noite, Tiagão. Folga da aula hoje, né? Que bom aí que pode estar com a gente. Já vou liberar a imagem também. Se tu puder, depois me confirma a imagem também, por favor. Me confirme aí se já tem imagem também para vocês, certo? Show de bola, show de bola. Muito obrigado. Então, pessoal, aproveitando falar um pouquinho mais aí sobre a questão das provas, da preparação, né? Tá tendo algumas mudanças também aí na questão da Ambima, até a Gisele aí que está lá no nosso grupo do WhatsApp também encaminhou algumas questões diferentes, porque ela está fazendo a atualização, e aí a atualização Ambima já está começando a cobrar algumas coisinhas a mais. A gente vai aproveitar e falar um pouquinho sobre isso hoje também, para aqueles que quiserem ficar até mais tarde, óbvio, né? Senão a gente segue naquela rotina normal ali até por volta de 8h15 no máximo, tá? Obrigado aí pela companhia novamente. Lembrando aí, você que nos assiste gravado depois, se você quiser ter acesso às questões que a gente corrige aqui toda terça-feira, me manda um direct, eu mando o link para você estar conosco lá no nosso grupo também, tá? E estamos com uma novidade aí, que é o nosso Morning Call a partir da semana que vem. Também vai ter material escrito em PDF, o pessoal que já está nos grupos, na sexta-feira eu começo a mandar alguma coisa aí só para vocês terem uma ideia de como vai ser. Muita novidade, viu? Pessoal, aí como é que está os estudos, como é que está a preparação? Todo mundo já 100% aí para a prova? 100% é difícil, né? Sempre tem aquela aquele friozinho na barriga, né? E aí o principal é você se preparar constantemente. Eu sempre digo aí, ó, faça muito simulado, tá? Estude primeiro, faça algumas questões. Depois que estudou todos os módulos, faça simulados por módulo, faça simulados completos e veja onde você está errando mais. Volte, estude um pouquinho e depois somente simulados quando se aproximar da prova, tá? E façam simulados de vários cursos diferentes, vários professores diferentes, porque isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, tá, galera? Muito grande essa diferença, porque assim, ó, o banco de dados da Ambima é gigante, tá? Eu vejo direto o pessoal perguntando sobre as questões estão aderentes ou não. Isso é muito relativo. É óbvio que muitas questões você vai ver que sempre são parecidas, sempre vai ter alguma semelhança, mas o banco de dados de questões da Ambima é mais de 10 mil questões, então assim, ó, na mesma sala tem muita coisa diferente. Eu sempre cito aí que quando eu fiz o meu CEA, eu tive poucas questões de cálculo e a pessoa que estava na mesma sala que eu saiu dizendo que a prova dela aí teve ali quase o máximo de cálculos aí que pode ter. Então, assim, na mesma sala tem muita diferença e isso acontece com as demais certificações também, né? Bora, então, só fazer alguns comentários aí sobre mercado financeiro, como a gente sempre começa a nossa live de terça, né? Até que a gente se aproxime aí de umas 19 horas e 10 minutos para começar a corrigir as questões conforme o pessoal vai chegando também, certo? O principal aí é o seguinte, não sei se vocês viram, mas algumas notícias política-econômica, o que está mexendo aí com a política é a possível história de uma CPI, a investigação do STJ em cima do ministro Pazuello, né, da Saúde, que ele já vem aí tendo problemas há mais tempo. Agora ele está sendo investigado por causa do problema lá em Manaus, falta de oxigênio, por receitar através do aplicativo, né? O aplicativo lá do governo, do Ministério da Saúde, dizia que para tratar a Covid-19, usar alguns medicamentos que ainda não tinha toda a manifestação ou toda a comprovação. Então isso acaba complicando bastante. O presidente Jair Bolsonaro deve sofrer um teste agora nessa semana, referente ali ao decreto de armas que ele mudou, né? Na verdade não mudou, mas ele flexibilizou a questão de armas, até a quantidade de armas que as pessoas podem ter. E agora o centrão aí, a galera aí da oposição podem se debater com o presidente. Então vamos ver aí
como é que essa eleição da Câmara e de Senado também facilita ou não o governo do presidente Jair Bolsonaro. Notícia interessante aí, o Tiagão tinha lá nas nossas aulas, né, Thiago, perguntou sobre o Bitcoin. Desculpa, Gi, eu não tinha visto, boa noite, não tinha visto teu boa noite, perdão. O Thiago tinha falado sobre o Bitcoin, interessante, né? Sempre eu digo que isso não é recomendação de compra, muito pelo contrário, né? É uma moeda que oscila bastante, tem que ter estômago para isso, mas o Bitcoin hoje chegou a 50 mil dólares, a máxima histórica, né? Tá caro, tá barato? Aí tem que ter uma análise específica, algo que eu particularmente ainda não parei para fazer, então não posso falar nada nesse sentido. Bora, então vamos dar uma olhadinha aqui. Acredito que está tudo certo. Se alguém quiser falar alguma coisa, compartilhar algo aí, falem conosco. Se não, vamos começar as nossas correções de questão. CPA 10 e CPA 20. Por que CPA 10 e CPA 20? Principalmente porque nós temos todas essas questões e um pouquinho mais nas outras certificações, certo? Inclusive no CEA. Então, é interessante aí sempre ficar de olho, galera. Mesmo quem não vai fazer a certificação, a Gisele aí que vai fazer a atualização, né? Então, vamos lá, vamos começar então. E aí a gente fala aí como sempre, por que está certo, por que está errado e vamos tentando relembrar alguns conceitos aqui também, beleza, galera? Qualquer coisa me avisem aí. Vamos embora, questão número 1. Certo? Questão número 1 diz o seguinte: com relação à previdência social, é possível afirmar que está correto o que se afirma em. Então vamos lá, com relação à previdência social. 1. A previdência social permite escolha de regime progressivo ou regressivo de imposto de renda. Número 2. É conhecido como regime de repartição simples. Número 3. Os trabalhadores que estão no regime geral de previdência social têm direito a auxílio-doença e salário-maternidade. 4. O regime de previdência social é obrigatório para todos os trabalhadores formais do Brasil. Letra A, apenas a 1 está correta. Letra B, 1, 2 e 3. Letra C, 2, 3 e 4. E letra D, 1 e 2. Vamos lá, vocês já estão votando aí. Votando não, assinalando. Vamos falar então, ó. Primeiro de tudo, galera, vamos cuidar assim, ó, previdência social, certo? Previdência social é diferente lá da previdência complementar privada, certo? Então, previdência social é aquela normal, que todo mundo tem direito, beleza? E vamos lá, o que está correto. Número 1, a previdência social permite escolha de regime progressivo ou regressivo? Não, né? Isso aqui é a previdência complementar, certo? A previdência privada, aquela que você não é obrigado, certo? Então, essa aqui está errada. 2. É conhecido como um regime de repartição simples? Sim, esse regime de repartição simples, ele tem aquela ideia, tá? Previdência social, eu pago hoje, sendo mais jovem, tenho 36 anos, para as pessoas que já estão aposentadas. Eu que estou pagando o salário deles, com a ideia de que lá na frente, quando eu me aposentar, as pessoas mais novas do que eu irão pagar o meu. E por uma série de problemas aí fiscais e da forma como ela é regida, nós estamos tendo problemas hoje porque a população economicamente ativa, ou seja, os contribuintes estão diminuindo e a população aí aposentada, a população com mais idade, não economicamente ativa, ela está vivendo mais, o que está dando aí esse problema, tá? Isso é um adendo só aí, como a gente sempre gosta de falar um pouquinho mais. 3. Os trabalhadores que estão no regime geral de previdência social têm direito a auxílio-doença e salário-maternidade? Perfeito! Perfeito, tá? Auxílio-doença, aconteceu um acidente, alguma coisa, se afastou por mais de 15 dias, a partir do 15º dia ali, já vai para o INSS e tem direito aí todo trabalhador que está no regime geral de previdência social. As mulheres, direito aí ao salário maternidade, certo? E
Importante aqui, ó, essa está correta, tá? Só vou dar um adendo aqui que é comum lá na prova ele perguntar muitas vezes sobre... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Perguntar sobre aposentadoria por idade, certo? Ou somente por tempo de serviço. Aposentadoria por idade, ok. Se perguntar por tempo de serviço, lembre que isso mudou com a reforma da Previdência. Hoje ninguém mais se aposenta somente por tempo de serviço, beleza? Então só fiquem atentos na hora da prova que pode ter esse tipo de questão. 4. O regime de previdência social é obrigatório para todos os trabalhadores formais do Brasil? Claro que sim. Trabalhador formal, ele recolhe o INSS, recolhe o FGTS também, né, que não envolve aqui, mas ele é formal, então ele está dentro do regime de previdência social. Correto aqui, 2, 3 e 4, então como vocês já colocaram aí, a alternativa correta é a letra C. Show de bola! Parabéns, galera. Vamos lá, questão número 2. Questão número 2. Com relação à previdência privada, é incorreto o que se afirma em... Letra A. É um regime de contribuição facultativo? Letra B. É isento de imposto de renda em todas as suas modalidades? É semelhante a um fundo de investimento, visando aplicar um valor para ter uma reserva para o futuro? Letra D. Existe a possibilidade de fazer resgates de forma antecipada? A, B, C ou D. Então vamos lá, agora a gente mudou o assunto, voltamos a falar de previdência privada e sempre, né, não esqueçam, o professor sempre fala isso, cuidado com essa palavrinha, incorreto, exceto, errada, tá lá na sua prova da Ambima, é muito comum ter isso. Então vamos lá, ó. Incorreto, letra A, é um regime de contribuição facultativo? Perfeito, ela está correta. Você não é obrigado a ter uma previdência complementar, como é o nome, ou uma previdência privada, certo? Então ele é facultativo, essa aqui não nos interessa. B, é isento de imposto de renda em todas as modalidades? Essa aqui bate aquela dúvida, talvez. Vamos dar uma olhadinha. É semelhante a um fundo de investimento visando aplicar um valor para ter uma reserva para o futuro? Sim. Lembra que é muito parecido com o fundo. Muita gente põe ali, até às vezes é chamado de fundo de pensão, certo? Então tá correto. Essa também a gente não quer, então. Letra D. Existe a possibilidade de fazer resgates antecipados? Existe. Inclusive, o professor falou lá nas aulas que já existe alguns casos de pessoas que utilizam a previdência, certo, como uma forma de investimento, porque ela já tem como ser mais agressiva e como ela não cobra algumas taxas ali, não tem come cotas, no longo prazo ou curto, dependendo da situação, às vezes é melhor o rendimento do que nós temos em fundos normais, certo? Então aqui, ó, automaticamente sobrou para nós a letra B. Parabéns, mais uma questão que vocês acertaram. Ela não é isenta de imposto de renda, certo? Nas duas modalidades, você logo que contrata, você escolhe qual que você quer, progressivo ou regressivo, e aí lá na frente a gente vai falar sobre isso, que tem várias questões do tema. Questão número 3, essa daqui acho que subiu um pouquinho mais o nível de dificuldade, vamos ver ali se vocês estavam atentos. 3. O órgão normativo vinculado aos planos de previdência complementar abertos é o ou é a? Letra A, Previc. Letra B, SUSEP. Letra C, CNPC. Letra D, CNSP. Então, vamos lá. Show de bola, vocês já estão respondendo aí, vocês já estão respondendo a alternativa D, tá? Que é a correta, parabéns novamente. E aqui tem a grande pegadinha que às vezes pode ser... Falou em previdência complementar, você pode pensar direto em SUSEP, mas aqui, ó, órgão normativo. Normativo, aí você lembra daquela tabelinha que o professor mostrou lá nos dias de aula do nosso preparatório, né? Que inclusive as aulas estão salvas aqui para quem precisa assistir novamente ou quem ainda não assistiu, lá na playlist CPA 10. Mas o grande detalhe é que assim, ó, órgão normativo, ele vai estar igual ao Conselho Monetário Nacional lá, vai estar lado a lado, ele vai criar as regrinhas, certo?
E aí, quem que vai criar as regrinhas? A Previc? Não, Previc, ela é o quê? Ela vai cuidar, vai supervisionar os órgãos de previdência complementar fechados. A SUSEP, ela vai fazer a mesma coisa, ela supervisiona as entidades de previdência complementar abertas. E o CNPC é o que está acima da Previc aqui, certo? É o órgão normativo da Previc. E o órgão normativo da SUSEP e automaticamente dos planos de previdência complementar abertos, esse aqui é o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados. Parabéns, show de bola, vamos lá. Questão número 4. Questão número 4, desculpa aí. Com relação ao PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, é verdade o que se afirma em... Letra A. Pessoas que fazem a declaração de imposto de renda no modelo simplificado podem deduzir até 12% da sua renda tributável com investimentos em PGBL. Letra B. Um PGBL tem a vantagem de cobrar imposto de renda somente na modalidade progressiva. O PGBL, letra C, é tributado sobre o valor total de aportes mais rentabilidade. E letra D, o PGBL possui garantia do FGC. A, B, C ou D. Vamos lá, então nós estamos falando de uma das formas de contribuição na Previdência Complementar, certo? Que é o PGBL, existe também o VGBL. E o que é verdadeiro? Então, o que é correto? Letra A. Pessoas que fazem declaração de imposto de renda no modelo simplificado podem deduzir até 12% da renda tributável? Isso aqui é quase certo, né? Na verdade, o PGBL ele permite essa dedução, mas somente para quem faz no modelo completo. Então, essa palavrinha aqui, ó, que é o pega-ratão, que é a pegadinha do malandro, que vocês não caíram, então show de bola. A B aqui, ó, um PGBL tem vantagem de cobrar imposto de renda na modalidade progressiva somente? Não, né? Nas duas paga, né? Progressivo ou regressivo, tanto faz. Também não é essa. Ele possui garantia do FGC? Claro que não. Lembrando, o FGC ele vai cuidar somente das operações das instituições financeiras, dos bancos, porque ele foi criado por bancos. E se não é de banco, certo? Ele não vai. E lembra que o PGBL, o VGBL, os planos de previdência, eles funcionam como um fundo. E o fundo de investimento também não tem cobertura do FGC. Então fica muito claro, parabéns, mais uma questão que vocês acertaram. Letra C, o PGBL é tributado sobre o valor total de aportes, mais rentabilidade. Ou seja, você colocou uma graninha lá, rendeu, na hora de resgatar você paga imposto de renda sobre tudo. Show de bola, tem suas vantagens, tem suas desvantagens. A gente vai falar mais sobre isso aí nas outras questões. Questão número 5, galera. Paulo fez aplicações em um plano de previdência do tipo PGBL com tabela regressiva de imposto de renda. Durante alguns meses do ano, deixa o professor corrigir aqui, ó, do ano de 2020, seu plano de previdência teve rentabilidade negativa. Nesse caso, A, não é cobrado taxa de administração, pois houve rentabilidade negativa. B, a taxa de carregamento não é cobrada nos meses em que houve rentabilidade negativa. Letra C, nenhum plano de previdência pode ter rendimento negativo. Ou letra D, a taxa de administração é cobrada da mesma maneira. Essa aí é mamãozinho com açúcar, né, galera? Essa aí eu fui muito querido com vocês, questão número 5, mas vamos lá, ó. Primeiro de tudo, vamos lembrar aqui que muitas vezes, tá, a questão vai te dar informações desnecessárias, tá? Eu quero saber aqui sobre o tipo PGBL ou VGBL, o tipo de tabela? Não. E aí vamos a alguns detalhes que a gente falou lá no módulo 4 ou 5, se não me falha a memória, que é sobre rentabilidade. Existe rentabilidade negativa? Existe. Pode ser que um fundo, que um ativo seu, ele fique negativo, ele perca valor, certo? E numa crise, certo, como foi a pandemia de coronavírus em 2020, vários fundos, vários investimentos tiveram rentabilidade negativa. Quando tiver num tipo de fundo, seja um fundo de pensão ou um fundo de investimento normal, quando for negativo, não é cobrada a taxa de administração? Claro que não, né, galera? Isso aí vocês já estão carecas de saber, show de bola, parabéns aí pela questão que vocês já acertaram, né?
Não, por quê? Taxa de administração nada mais é do que o salário do gestor, das pessoas que ali trabalham. E ninguém trabalha de graça. Relógio trabalha de graça? Você trabalha de graça? Não. Então, sempre vai ser cobrado, certo? A taxa de carregamento não é cobrada nos meses que houve rentabilidade negativa. Vamos lá, só abrir um parênteses. A taxa de carregamento não tem nada a ver com rentabilidade positiva ou negativa, mas sim um percentual que é cobrado em alguns fundos quando você faz aportes, ou seja, quando você coloca uma grana lá, um percentual, certo? Então essa também não tem nada a ver. O plano pode ter rendimento negativo? Óbvio que pode, né? Você comprou alguns ativos, eles ficaram negativos, vai ficar negativo o fundo, a previdência também. Então, mais uma questão, parabéns aí a D, questão 5D. Até agora aí vocês estão de parabéns, me deixam muito felizes, show de bola. Fico muito contente porque com certeza aí todos vocês aí vão passar na prova, vão, como é o caso da Gisele, aí, tranquilamente fazer a atualização da prova, da certificação, né? E lembrando, passou na prova, assistiu alguma questão aqui, assistiu aula aqui, poxa, vem, me avisa, manda uma mensagem, vem aqui numa live qualquer dia, manda um direct, eu vou ficar muito feliz, viu, galera? E isso aí vai me motivar ainda mais aí para trazer conteúdo para vocês. Questão 6. Antônio adquiriu uma previdência complementar do tipo PGBL regressiva e gostaria de fazer a portabilidade para outro plano. Assinale a alternativa correta. Letra A. Antônio pode mudar para outro plano desde que seja um PGBL com tabela regressiva. B. Antônio pode mudar para outro plano desde que seja um PGBL com tabela progressiva ou regressiva, ele que escolhe no caso. C. Antônio pode mudar para outro plano desde que seja um VGBL com tabela regressiva. Ou letra D. Não existe a portabilidade em previdência complementar. A, B, C ou D. E vamos lá. O Antônio ele adquiriu um plano, certo? É um PGBL com tabela regressiva. Pode fazer portabilidade? Pode. Lembra que, inclusive, existe uma vantagem na portabilidade de fundos de pensão, ou no caso de previdência complementar, certo? Que você não precisa resgatar qualquer outro fundo. Eu quero mudar do fundo A para o fundo B, um fundo de investimento qualquer. Eu tenho que resgatar meu dinheiro, pagar o imposto de renda e aplicar no outro fundo. Aqui não, você faz a portabilidade direto, mas existem algumas regrinhas. Então, pode ter portabilidade? Pode. Então, eliminamos de cara a alternativa D. Vamos lá para C. Ele pode mudar para um VGBL com tabela regressiva? Então, vamos lá para as regrinhas. PGBL eu posso mudar para PGBL e VGBL para VGBL. Então, como é um PGBL, ele só pode ser alterado para um outro PGBL. Então, a C também está incorreta, ficou aí A ou B. Tem que ser automaticamente um PGBL. E agora, tabela regressiva ou podemos escolher? A correta aí, como vocês já colocaram, é a alternativa A, certo? E aí vamos lembrar do seguinte, lembra do alfabeto, né? Segue o alfabeto. O P vem antes do R? Vem. Então, de P para R, pode. De R para P, que teria que voltar, dar uma meia volta, volver, pegar uma rotatória aí, não pode, certo? Não pode fazer o retorno no alfabeto. Então, regressivo para progressivo, não. Progressivo para regressivo, sim. Show de bola, mais uma que vocês acertaram. Vamos lá, questão número 7. Show, parabéns mesmo, galera. Vocês estão afiadíssimos aí no tema Previdência. Com relação à tributação de planos de previdência complementar, é correto o que se afirma em: número 1. Um plano do tipo regressivo é indicado para quem tem uma renda maior e pretende ficar mais tempo com o plano de previdência. 2. No plano de previdência com regime compensável, paga-se 15% de imposto de renda no resgate e faz o ajuste na declaração de imposto de renda do ano seguinte. 3. O regime de tributação definitiva pode chegar à alíquota mínima de 10% de imposto de renda. E 4. O regime de tributação progressivo é indicado para aqueles com uma pequena renda tributável. Está correto A, 1, 2 e 3, B, todas as alternativas, C, 1, 2 e 4, ou D, 1, 3 e 4. A, B, C ou D. Pessoal, aí, Thiagão, C de chute.
Show de bola. Lembra que eu digo, ó, a ideia aqui é treino difícil para ter um jogo fácil. Essa aqui eu sei que ela já tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Mas eu vou trazer macetes aí para vocês também. Primeiro de tudo, vamos lá. A gente quer o que é correto. Correto. O plano do tipo regressivo é indicado para quem tem uma renda maior e pretende ficar mais tempo com o plano de previdência. Show! Em relação à renda aqui, não tem muito o que mudar. A renda vai ser LPGBL ou VGBL. A gente tem que focar muito aqui em pretende ficar mais tempo, porque regressivo você começa lá com 35% e a cada 2 anos vai caindo 5%, certo? Então, quem quer ficar mais tempo com o plano é indicado a tabela regressiva. Perfeito. 2. O plano de previdência com regime compensável paga-se 15% de imposto de renda no resgate e faz o ajuste de declaração de renda do ano seguinte. Então vamos lá. Aqui talvez tenha ficado a dúvida quando a gente fala em compensável. Compensável é o quê? É progressivo ou regressivo? Vocês sabem? Sabe se é progressivo, regressivo? Sim, não? Progressivo, regressivo? O que é o compensável? Olha só. Olha o macetezinho que o professor vai dar, porque pode aparecer dessas duas formas lá na sua prova na Ambima, certo? Na prova da Ambima de certificação, CPA 10, CPA 20, CEA, pode aparecer de qualquer um dos jeitos. Então você vai lembrar daquela historinha do alfabeto. Lembra do alfabeto? P e R. O P é do quê? Do progressivo, certo? Progressivo. O R do regressivo. A mesma regra vai seguir com o compensável ou definitivo. Olha só, continua aí, certo? Então, ó, ficou na dúvida? Rabisca isso aqui lá na sua folha de rascunho e pense o seguinte, opa, compensável é P, progressivo eu pago 15%, perfeito, e depois eu vou ter que fazer o ajuste. Então, essa também está correta. 3. O regime de tributação definitiva pode chegar à alíquota mínima de 10% de imposto de renda. Olha só, novamente aqui o macetezinho do alfabeto ajudando, certo? Definitivo. Tá? Microfone desligado, desculpa. Voltando aqui então, ó. Na questão 3, nós temos, na alternativa 3, na verdade, nós temos aqui o regime de tributação definitivo, certo? Definitivo pode chegar à alíquota mínima de 10% de imposto de renda, certo? Então vamos lá. Essa ideia a gente lembra exatamente do nosso bem bolado lá, certo? Do alfabeto, certo? Então lembra do alfabeto, coloca ele lá também, e definitivo está embaixo do regressivo, é a mesma ideia. Regressivo começa lá 35, 2 anos depois, 30, 2 anos depois, 25, e ele vai diminuindo, ele pode chegar em qual valor? 10%, que é a alíquota mínima. Então também está correta, certo? E 4, o regime de tributação progressivo é aquele aquele indicado para pessoas com uma pequena renda tributável. Uma pequena renda tributável. Então, vamos lá. O que é uma progressivo? Progressivo, você paga os 15% e depois você vai fazer o ajuste lá na declaração de imposto de renda, certo? Se a pessoa tem uma pequena renda tributável, certo? Ela talvez não pague mais imposto do que os 15%, ou talvez tenha até mesmo restituição desse valor. Essa daqui também está correta. A alternativa correta, então, é a B, certo? B. Todas as alternativas estão corretas. Todas as alternativas estão corretas na questão número 7. Beleza? Essa daqui é naquela ideia. Treino difícil, jogo fácil. A gente aproveitou e reviu vários conceitos aqui. Certo? E até agora aí,
pelo que eu vi, foi a única aí que o pessoal teve maior dificuldade, né? Desculpa aí, pessoal, que teve esse momento que travou. Se precisar, a gente retorna, tá? Mas eu vou para a questão número 8. Questão 8 diz o seguinte. Mateus, olha aí, ó. O professor tá até mudando o nome dos personagens para ficar mais fácil, né? Não ficar sempre nos mesmos. Mateus, ele adquiriu um plano de previdência do tipo VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, olha só. Então, se você escutar dessa forma, também é um VGBL, certo? Com tabela regressiva de imposto de renda e após 2 anos veio a falecer. Nesse caso, qual a alíquota de imposto de renda a ser paga no resgate? Então, vamos lá. A, 25% de imposto sobre o lucro. B, 30% de imposto sobre o lucro. C, 30% de imposto sobre o lucro e os aportes. D, 15% de imposto sobre o lucro e ajuste na declaração de imposto de renda. A, B, C ou D, certo? Vamos lá. Primeiro, vamos lá. O Mateus, ele comprou um plano, adquiriu um plano de previdência VGBL. Aí você vai lembrar, o VGBL, ele cobra imposto de renda sobre o quê? Sobre o lucro ou sobre tudo. Lucro ou tudo. O PGBL cobra sobre tudo. Já o VGBL, qual a tabela que o Mateus escolheu lá quando ele contratou, então, certo? O plano dele. Ele escolheu a tabela regressiva, certo? E aí vocês vão me ajudar, vamos lembrar aí como é que é a tabela regressiva de imposto de renda que a gente falou há pouco na questão. Eu vou escrever aqui só para vocês lembrarem, certo? Começa aí com 35%, 2 anos depois 30%, 25%, 2 anos depois, 20%, 15% e 10%, certo? Essa daqui é a tabela. 2 anos depois, ele veio a falecer. Então, 2 anos depois, mais de 2 anos, seria 30%? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Vocês estão corretíssimos. Parabéns mais uma vez aí por mais uma questão aí que vocês colocaram certa. A alternativa correta é a letra A. Por quê? O governo, ele diz o seguinte: você, Mateus, adquiriu um plano pensando no longo prazo, uma tabela regressiva. Tá? Infelizmente ocorreu alguma coisa e ele faleceu. E aí, show de bola, Gisele, é isso aí, tá? Ele sempre, já te respondo aí, Thiagão, melhor chute. Vamos lá, ó, vou explicar então bem certinho, tá? O falecimento, tá? Indiferente do período, tá, Gi? Se for, óbvio, se já tiver aqui nos 20%, não tem lógica, certo? Aqui nos 25%. Tá? Aqui é até 2, aqui até 4, aqui até 6, certo? Se o cara já tiver 6 anos, vai dar os mesmos 25. Se já tiver mais do que 6 anos, também, tá? Vai ser na mesma tocada. A grande questão é que o governo olha assim, poxa, o cara não pode ser penalizado porque ele faleceu depois de 2 anos e pagar 30%. Ou imagina, o cara faleceu no primeiro ano, vai pagar 35% de imposto de renda? Não, então vamos chegar num meio termo aqui e caso o cidadão venha a falecer, certo? 25%. No caso de tabela regressiva, beleza? Vale para PGBL e para VGBL. Obviamente, né, já passou de 6 anos aqui, vai ser os mesmos 25. Deu 8 anos aqui, certo? Vai ser os 20. Tá? Chegou ali próximo dos 10 anos, vai ser os 15. Passou de 10 anos, 10%. Aí ele vai respeitar a regra normal, sempre benefício para o cliente nesse caso, beleza? Então, correta é essa daqui, certo? E lembrando, ó, sobre o lucro, por quê? Porque é um VGBL, beleza, galera? Parabéns aí, mais uma vez, acertaram aí. Se precisar, se ficou qualquer dúvida, eu retorno. Questão número 9. Paulo é um profissional liberal que possui uma renda tributável pequena. Ele planeja fazer um plano de previdência complementar, contribuindo com 12% da sua renda bruta tributável. Paulo planeja se aposentar daqui a 14 anos. Nesse caso, qual o melhor plano para ele? Letra A,
o melhor plano para ele seria um PGBL com tabela regressiva de imposto de renda? B, um PGBL com tabela regressiva? C, um VGBL com tabela progressiva? Ou D, um VGBL com tabela regressiva? A, B, C ou D? E aí vamos lá. Ó. O Paulo ele é um profissional liberal. Como um profissional liberal, a sua renda tributável é pequena. Por quê? Provavelmente ele não declara tudo que ele ganha e formalmente ele também não tem um grande salário, certo? Quando que ele quer se aposentar? É logo ou muito tempo? 14. Poxa, 14 anos é bastante tempo. 14 anos pode-se pensar numa tabela regressiva porque ele vai pagar menos imposto, certo? Ele vai pagar lá, a gente acabou de ver, 10% de imposto de renda. Então vamos pensar, ó, poxa, muito tempo, provavelmente o melhor para ele é regressivo. Regressivo temos duas opções, B ou D, certo? E aí, é um VGBL ou um PGBL? Lembrando qual a única vantagem de um PGBL com P de plano? É você descontar 12% da sua renda tributável do imposto de renda. Como o Paulo não deve pagar imposto de renda, porque ele tem uma renda tributável pequena, não tem nenhuma vantagem em ele ter um PGBL. Então, correto, parabéns mais uma vez, letra D. Letra D, um VGBL com tabela regressiva de imposto de renda é a melhor condição para o Paulo. 10. Maria adquiriu um plano de previdência do tipo VGBL com tabela regressiva também, ó, também uma tabela regressiva, aos 21 anos de idade e contribuiu ao longo de sua vida com 300 mil reais. Opa, Maria fez bons aportes aí, né? 300 mil. Além dos aportes, houve uma rentabilidade de 700 mil. Também quero um gestor desse, viu? Baita rentabilidade. Ao longo dos anos, totalizando 1 milhão de reais, certo? 300 mais os 700. Com 54 anos, ela decide se aposentar e sacar todo o valor da sua previdência, do seu plano de previdência. Sendo assim, como será cobrado o imposto de renda? Letra A. Haverá cobrança de imposto de renda sobre os 700 mil. B. Haverá cobrança de taxa de carregamento sobre 300 mil. C. Haverá cobrança de imposto de renda sobre o valor total de rendimentos mais aportes por se tratar de tabela regressiva. E letra D. A cobrança de imposto de renda será de 15% sobre o valor de 700 mil e posteriormente ajuste conforme tabela de imposto de renda pessoa física. A, B, C ou D? Vamos lá. Ó. Então vamos lá. O pessoal está com algumas dúvidas aí. Qual foi o plano que ela escolheu? VGBL. Vamos lembrar, VGBL tá? É o que você não tem nenhum tipo de benefício fiscal, então você só paga imposto sobre o lucro. Sobre o lucro, é isso aí, somente sobre o lucro, certo? Então, nós já temos uma coisinha aqui para olhar. Qual foi o lucro de Maria? O lucro, rentabilidade, lucro de 700 mil. Opa, já ficou um pouco mais fácil aqui. Então, ela vai pagar alguma coisa sobre 700 mil, sobre a alternativa A ou alternativa D. A B, haverá cobrança de taxa de carregamento? Não tem nada a ver com o que nós estamos perguntando aqui, que é imposto de renda. Cobrança de imposto de renda sobre o valor total? Também não tem nada a ver, porque a gente viu que é um VGBL com V de vida, certo? E agora, o grande detalhe é tabela regressiva ou tabela progressiva. Se for tabela progressiva, é 15%, certo? E depois faz o ajuste. Como é uma tabela regressiva, a correta aqui é a alternativa A. Show de bola, tá? Parabéns mais uma vez aí, porque vocês acertaram mais uma aí de previdência, certo? Então, lembrando, sempre que falar de VGBL é só sobre o lucro, certo? E falou em progressivo, aí é 15% e depois ajusta. 11, questão 11. No plano de previdência VGBL, a cobrança do Come Cotas acontece de que forma? A. Cobrança de 15% nos meses de maio e novembro. B. Cobrança de 15% nos meses de março e novembro. C. Cobrança de 20% nos meses de maio e novembro.
Ou D, não há come-cotas e o imposto de renda é somente no resgate. A, B, C ou D. E aí vamos lá, a gente aproveita e recapitula alguns assuntos aqui, certo? O que é o come-cotas? O come-cotas é a forma que você paga imposto lá nos fundos de investimento. E aí lembrando, tem fundos de investimento de curto prazo, onde a alíquota mínima vai ser de 20%, e o de longo prazo, que a alíquota mínima é de 15%, certo? E todo ano, tá? Para o governo não ficar esperando você até o final, até o dia que você resolver vender aquilo lá, todo ano o governo cobra o imposto de renda, porque você pode ficar lá 30 anos talvez, né? E aí, todo ano ele cobra nos meses de maio e novembro uma alíquota. Nos fundos de curto prazo, 15%, nos de longo prazo, 20%, e aí lá no dia que você resgatar, paga somente a diferença. Olha aí, baita conceito de fundos de investimento, que é módulo 5, que a gente retomou aqui nessa questão, certo? Então vamos lá, um VGBL, certo? Quando que vai acontecer o come-cotas? Maio e novembro? Ó, aqui tem um março e novembro, a gente já esquece ele. 15% ou 20%? Nenhum deles, né? Nenhum deles, lembrando que assim, ó, nos planos de previdência, apesar de ele ser muito semelhante a um fundo de investimento, não há come-cotas. Lembra daquilo que eu falei, certo? Então, que muitas pessoas optam por investir em alguns planos de previdência, porque não havendo come-cotas, você ganha mais. De que forma que você ganha mais? No juro composto. O juro composto, no longo prazo, quando ele não é descontado como cotas, ele vai automaticamente render mais, certo? Alternativa correta, show de bola aí, alternativa D. Questão 12. Quanto às possíveis formas de resgate de um plano de previdência, está incorreta a alternativa. Letra A. Existe a possibilidade de solicitar uma renda mensal temporária, dividindo o valor total ao qual o cliente teria direito? B. O cliente pode escolher o resgate único do valor integral existente no seu plano de previdência. Letra C. Existe a possibilidade de o cliente solicitar renda mensal vitalícia. Ou D. O tipo de resgate do plano de previdência complementar deve ser definido no momento da contratação. A, B, C ou D, e essa daí é outra, assim, ó, de mão beijada, né, que eu dei para vocês como uma questão. E lembrando, tá, a gente oscila entre mais difícil e mais fácil, porque na prova da Ambima também é assim. Tem umas questões que você vai olhar lá e dizer assim, não acredito que tenha uma questão desse tipo, tá? Mas existe, é bem tranquilo, beleza? Então vamos lá, ó. Formas de resgate, lembra lá, ó, o Joãozinho, tá? O Joãozinho tá aqui, ele contribuiu no plano dele por vários e vários anos, vários aportes. Chegou lá, no momento que ele quer se aposentar, ele tem um valor aqui, certo? Ele tem uma grana aqui. Como é que ele resgata essa grana? Tem várias formas, certo? E o que está incorreto aqui? Vamos lá, ó. Só vou explicar esse negocinho aqui, ó, do bolo, do colchão de dinheiro que o Joãozinho tem, tá? Chega lá no final, ele pode resgatar tudo, dizer assim, ó, eu quero resgatar tudo isso aqui. Então até a B aqui a gente já vê que ela está correta, certo? Então nós não queremos a correta, nós queremos a incorreta. Ele pode chegar lá e dizer assim, eu tenho 1 milhão e eu quero receber esse 1 milhão todo agora, vou pagar o imposto e eu vou decidir o que eu faço com o meu dinheiro. Ou ele pode transformar isso em renda. De que forma? Ele passa esse dinheiro lá para empresa, no caso lá para a seguradora, certo? De quem ele contratou, e a seguradora vai pegar esse dinheiro, e, óbvio, ela vai investir, né? Mas aí todo mês ela vai pagar uma graninha, todo mês ela vai botar um dinheirinho lá na conta do João, certo? Então vamos aos detalhes. Você entendeu o conceito geral sem o economic case? Agora vamos lá. Existe a possibilidade de uma renda mensal temporária dividindo o valor? Sim. O Joãozinho tem lá 1 milhão, como a gente falou, e ele quer isso aí por 10 anos. Aí os caras vão pegar o cálculo lá, 10 anos, tal, vão pagar, sei lá, hipoteticamente, 5 mil reais, certo? Isso é um chute aqui, tá, galera? Não levem isso em conta. Aí ele vai receber aí por 10 anos. C. Existe a possibilidade de o cliente solicitar renda mental vitalícia? Sim. O Joãozinho diz assim, cara, eu quero ganhar dinheiro aí até eu morrer. Aí os caras vão olhar e vão analisar e vão pagar um valor para ele também. Quem sabe 4 mil, 5 mil, aí
também é um cálculo que é feito lá pela seguradora. E o que está incorreto aqui, parabéns mais uma vez aí, galera, o tipo de resgate do plano de previdência complementar não é definido no momento da contratação. No momento da contratação, você só escolhe ali se é PGBL ou VGBL e tabela progressiva ou regressiva, certo? Já imaginou? Lá com 18 anos você contrata, Tiagão, se não me falha a memória, certo? Tem essa opção também, Thiago. Tudo vai depender do... O Thiago colocou ali no chat a opção de você retirar uma parte e deixar o restante, né? Ali na conta para ir rendendo e você ir recebendo depois, tá? Existe sim. Tudo vai depender do tipo de previdência no momento da contratação. Lá tem todas as regrinhas. Alguns planos vão permitir isso, outros não. Mas existe aí várias formas. Eu só não vou falar tanto, porque na próxima questão a gente vai falar um pouco mais sobre esses temas de resgate, beleza? E que eu estava falando ali, o Thiago, se eu não me engano, é um dos mais novos aí que fez o nosso preparatório de CPA 10, né, Thiago? Me lembra aí a tua idade, Thiago, mas assim, ó, o Thiago é molecão, certo? Então imagina o Thiago, ele agora contrata um plano de previdência e ele já tem que decidir se lá na frente, quando ele se aposentar, que ele nem sabe quando vai ser isso, se vai ser daqui a 40, 50 anos, e que ele tem só 20 aninhos aí, né? Então assim, ó, imagina agora ele ter que decidir algo que é para daqui a 40 anos. Então, não. Quando chegar lá, ele vai decidir. Até lá, quem sabe ele aprendeu a mexer com investimentos e ele vai querer cuidar dos investimentos dele, ou ele vai querer renda vitalícia, ou ele já tem filhos, esposa. Então, ele vai decidir isso só no momento do resgate, beleza? Por isso que essa está incorreta. Questão 13. Quanto às formas de resgate, aí, Thiago, por isso que eu não falei tanto, porque daí a gente fala um pouquinho mais aqui. As formas de resgate de um plano de previdência complementar. Podemos afirmar que a melhor renda mensal seria no plano D. E o que seria uma melhor renda, tá? Só vamos dar abrir um parênteses aqui. O que seria uma renda melhor para você? Melhor é maior, certo? Se eu pedir para vocês, quanto você prefere ganhar? R$1.000 por mês ou R$15.000 por mês? Óbvio que você vai querer uma renda maior, de R$15.000 por mês, certo? Ou tem alguém aí que prefere só os 1.000, prefere ganhar menos? Ninguém é louco a esse ponto, né? Como diz o ditado, ninguém rasga dinheiro. Então assim, ó, qual desses tipos de resgate vai fornecer uma melhor renda para o Thiago lá na aposentadoria dele? Letra A, renda mensal vitalícia, reversível ao cônjuge, com continuidade aos menores. B, renda mensal vitalícia, reversível ao beneficiário. C, renda mensal temporária. Ou D, renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. A, B, C ou D? Então vamos lá. Agora a gente vai aos detalhes. Primeiro de tudo, vamos lembrar o seguinte. Lembra daquele conceito, né? Aqui é um caso de resgate onde todas as opções estão falando em renda mensal. Então, o Thiago, ele contribuiu lá durante muitos anos e ele tem o colchãozinho dele de grana aqui, certo? Aqui nesse colchãozinho de grana, indiferente de quanto tenha, ele não quer resgatar tudo, ele vai botar esse dinheiro lá na mão da seguradora, certo? Aí, realmente, como o Thiago falou ali, existe a possibilidade dele pegar só uma partezinha, só esse quadradinho aqui, certo? E aí, o restante ele põe para lá. Existe. Isso é bem tranquilo, tá? Mas vamos imaginar que ele pegou e colocou toda a grana lá para a seguradora e a seguradora vai pagar uma grana todo mês para ele, certo? Renda mensal. Qual dessas formas ele vai ter uma renda mensal maior? E aí vamos para os detalhes. Olha só. Renda mensal vitalícia. Isso quer dizer o quê? Até o Thiago morrer. Reversível ao cônjuge, ou seja, ele é casado, vamos imaginar que ele faleceu e a esposa não. Então ela continua recebendo. E com continuidade aos menores, ou seja, se ele tiver filhos menores, os filhos também recebem. Percebe que nessa alternativa A, o tempo que a seguradora vai ter que pagar o benefício para o Thiago e os familiares é muito longo, porque, cara, é até o Thiago morrer. Aí terminou aqui. Depois que o Thiago morrer, é até a esposa dele morrer, certo? E se ele tiver filhos menores, até os filhos ficarem maior de idade. Olha só esse lapso aqui. Então, automaticamente, aqui ele vai receber menos. Por quê? Quanto mais garantia você tem, menor a rentabilidade.
O que normalmente vai render mais? Normalmente, tá, galera? Uma ação de uma grande empresa na bolsa, certo? Ou um título público federal vinculado à Selic. A probabilidade é que a Selic renda menos, certo? Por quê? A Selic tem mais garantia. Imagine então você pensar num título público federal e numa debênture, uma debênture de uma empresa ali que ela é BB. Lembra lá do rating das empresas? AAA, BB, AAA, BBB, BB, B, CCC, CCC. Olha só, lembramos aí de mais um conceito que está ligado aí principalmente a risco de crédito, beleza? Então assim, ó, o que tem mais garantia, o governo ou a empresa? O governo. Então, assim, ó, quanto maior for as garantias que você tem de receber, tá? Automaticamente menor é o valor que você recebe. Aqui da mesma forma, a grana do Thiago vai ficar até ele morrer, até a esposa e até os filhos menores. Então, a tendência é que seja um valor mais baixo a ser pago. B. Renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário. Da mesma forma, o Thiago aqui, até a morte dele, certo? E aí fica para o beneficiário. Quem é o beneficiário? Cara, ele que vai escolher lá. Tá? É a esposa, é os filhos. Vai estar lá na parte de escolha dele. Ele vai colocar quem é essa pessoa. Se não tiver ninguém, vai seguir a questão de sucessão legal, certo? E aí, assim, ó, esse beneficiário também recebe até morrer. Existe ali a renda mensal temporária. O que é essa renda mensal temporária? Renda mensal temporária, imagina, o Thiago vai lá e diz assim, ó, eu quero receber por 10 anos. 10 anos. Se o Thiago morrer depois de 15 anos, quanto tempo que ele vai receber? Ele vai receber por 10 anos, que foi o que ele contratou. Não é vitalício, certo? Ou letra D, renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Que é o seguinte, renda mensal vitalícia, certo? Vitalícia, e com um prazo mínimo aí de 10 anos, por exemplo. Então, assim, ó, o que chegar antes, ou 10 anos, ou ele morrer, certo? Então, também tem mais garantias aqui. A menor garantia que existe aqui é a renda mensal temporária. Por quê? Essa renda mensal temporária, se o indivíduo morrer 5 anos, 2 anos, 3 anos depois, tá? O benefício cessa. E o que acontece com esse dinheirinho? Porque olha só, pagou ali por 5 anos, tá? Sobrou dinheiro lá, porque era para pagar para 10. O que acontece com esse dinheiro aqui, como é uma renda mensal temporária? Fica para a seguradora. Beleza? Então, por isso, a alternativa correta é a C. Alternativa C, uma renda mensal temporária vai ser maior, porque ela dá menos garantia ao beneficiário. Se ele morrer antes, essa renda mensal cessa. A renda vitalícia vai durar até a morte dele. Se for reversível a beneficiário, cônjuge e filhos, piora a situação, porque leva até a morte e ainda se estende para outras pessoas. Ficou claro essa questão aí, galera? Se não, eu retorno aí. Eu vi que ficou uma certa dúvida ali. Mas tem que pensar nesse conceito, tá? Ele tem mais garantias. Como mais garantias? Vai durar mais tempo, provavelmente. Ah, mas pode acontecer aí do Thiago pegar um renda mensal vitalício e morrer 2 anos depois? Pode, claro que pode. Mas o risco, na teoria, é menor. Beleza? Então, show de bola aí, que bom que ficou claro, que entenderam o conceito. Bora lá, questão 14. Marcos, que tem uma renda anual bruta de 100 mil e quer contribuir com 25% da sua renda bruta anual em um plano de previdência privada. Ele faz a declaração completa de imposto de renda pessoa física. Como ele deveria distribuir o seu investimento? Letra A. Ele deve aplicar 12% da sua renda bruta em um PGBL e o restante num VGBL. Letra B. Ele deve aplicar 50% em PGBL e 50% em VGBL. C. Deve aplicar 100% em PGBL ou D. Aplicar 100% em um VGBL. A, B, C ou D. E vamos lá que essa aqui também vocês estão craques. Então olha só, o Marcos ele ganha 100 mil por mês.
indiferente do valor que ele ganha aqui, certo? Ele quer contribuir com 25%, tá? E ele faz declaração completa. Como ele faz declaração completa, ele pode fazer uso do benefício, certo? Do benefício, que quem traz o benefício fiscal, VGBL ou PGBL? PGBL, quanto que o PGBL pode descontar da renda bruta? Ou seja, eu posso contribuir lá no PGBL até quanto? Quanto eu quiser? Não, ele é limitado, o governo permite que você desconte até 12%. Então, passou de 12%, não é mais vantajoso, porque você não tem mais benefício fiscal e lá no final da vida, certo? No final da vida não, desculpa, né? No momento de resgatar, você vai pagar imposto de renda sobre o lucro e sobre o valor que você colocou. Então, o benefício ele é válido até 12%. Por isso aqui, como vocês já colocaram, a alternativa correta é a letra A, 12% da renda bruta em PGBL e o restante em VGBL. Por que não metade, metade? Porque daí 25 aqui seria 12,5 em cada lado e ele iria perder esse 0,5%. Não é interessante. 100% em um PGBL também não, porque ele só teria o desconto dos 12, tá? Os outros 13 ele ia ficar a ver navios. E VGBL nem benefício fiscal possui, certo, galera? Então, a princípio, é bem tranquilo essa questão, certo? Bem tranquilo essa questão. Vamos lá, então. Vamos para a última questão que eu havia preparado e mandei para vocês. Quanto às regras para portabilidade do plano de previdência privado, está correta a alternativa 1. Um plano do tipo progressivo pode ser alterado para um plano do tipo regressivo, caso o cliente assim queira. 2. O prazo para portabilidade é de no mínimo 60 dias desde a contratação do plano. 3. Não é possível fazer a portabilidade de um plano PGBL para um plano VGBL. E 4. O cliente não pode fazer mais do que 5 portabilidades durante todo o período de aportes. O que está correto aqui? Apenas a 1, B, 1, 2 e 3, C, 1, 2 e 4, D, 1 e 2. 15. A, B, C ou D. Vamos lá para os detalhes, certo? Como eu já disse, nós queremos o que está correto. E aí, um plano progressivo pode ser alterado para regressivo? Sim. Lembra do alfabeto? P para R pode. C para D também, certo? Compensável ou definitivo. Se o cliente quiser, ele pode mudar. Beleza? 2. Qual o prazo mínimo para portabilidade? Sempre 60 dias. Sempre 60 dias. O cliente contratou hoje, não quer mais, quer ir para outro plano, 60 dias depois ele pode. Passou mais 60 dias, também pode, certo? Não é possível fazer portabilidade de um PGBL para um VGBL. Perfeito, lembra? Sempre PG para PG, VG para VG. Nunca trocar. Então, essa daqui está errada. E a 4, o cliente... Opa, desculpa, essa está correta. Deixa eu... Desculpa, vamos lá. Tá? Não é possível, né? Tinha o não ali, desculpa. E 4, o cliente não pode fazer mais do que 5 portabilidades durante os aportes. Tá? Ele pode fazer quantas vezes ele quiser. É igual aquela história de telefonia, né? Faz quantas portabilidades quiser. Só interessante aqui, ó, aportes é o período que você está pagando, ou seja, você está contribuindo, tá? Só para ficar claro esse conceito também. Então, correto aí, 1, 2 e 3, alternativa B. Parabéns novamente. O módulo aí, como alguns de vocês falaram lá, quando a gente fez o preparatório, tinha algumas questões, né? A parte de previdência, né? Vocês estão craques. Como é que vocês estão nos outros módulos, galera? Tá indo bem? Tá com um aproveitamento bom? Eu sei que a Gi logo vai fazer a atualização ali, mas o dela é mais de boa. A Karina também logo faz a prova. O Thiago é para abril, se não me engano, né? Então, assim, ó, contem aí comigo, tá? E nesse ponto aí de previdência estão muito bem, certo? Então, vocês aí já têm um baita ponto aí para ver. E hoje a gente relembrou outros conceitos, falou de fundos, falou de come-cotas, lembrou lá
da SUSEP, do CNSP, CNPC. Então, olha aí quanta coisa a gente reviu hoje e com certeza isso vai ficando gravado aí na sua cabeça, beleza? Show de bola, obrigado aí por vocês me acompanharem, tá? Ontem eu prometi e aí fica a critério, quem quiser continuar aqui, certo? Se não, depois lembro que sempre fica gravado o material lá no YouTube, tá? A Gisele, ela mandou algumas questões que ela viu lá na atualização que ela tá fazendo. Essa atualização, né, Gisele? Me ajuda aí, se é isso mesmo. É do próprio site da Ambima, ou seja, ela faz a atualização, ao invés dela fazer uma nova inscrição de prova, ela só vai fazer um curso de atualização e essas questões aí são do próprio material da Ambima, beleza? Me confirma se é isso mesmo ou se eu falei alguma besteira aí, Gi, tá? E aí vamos falar aqui, tá, sobre aquelas questões que você mandou lá no grupo. E aí eu vou trazer elas aqui. Eu não tive tempo, apesar de eu estar estava de folga hoje, mas eu passei o dia trabalhando em outros projetos, em outros materiais, tá? Eu não transcrevi elas nem para Word, muito menos para PowerPoint, certo? Então, assim, ó, a gente vai corrigir, eu também não li muito, vai ser na ideia de prova, tá? Qualquer coisa, se eu errar alguma coisa aqui também, vocês me corrijam, me perdoem, mas eu vou fazer literalmente ali como se eu estivesse fazendo uma prova e a gente vai falar daquelas 14, eu acho, 15 ou 14 questões. Vou falar rapidinho lá. Vale a pena aí vocês ficarem de olho, porque essas questões não é só desse módulo, é um plus que eu vou fazer hoje aí, aproveitando, tá? E o grande detalhe é que é material atualizado, tá? Ou seja, dá para ver se aquilo que a gente já falou, se aquele material que você também está estudando, fazendo simulados, se está aderente àquilo que a Ambima está pedindo, beleza? Eu vou pedir só uma licencinha para vocês aqui. Deixa eu desligar o meu microfone. Eu vou mudar a tela aqui para que a gente possa ver aquelas questões, beleza? Fechou agora, me deem um ok aí, áudio e imagem, tá, galera? Eu tô liberando aqui. Como eu falei, vai ser no facão e na foice aqui. Vou ficar meio agoniado porque eu não tenho aqui o meu quadro negro, né? Não consigo ficar falando, mas a ideia aqui é a gente falar sobre isso aí, beleza? Então tá. Valeu. Obrigado, Thiago, que daí eu, olhando essa tela aqui, eu não consigo ver as outras. Tá? E aí, vamos lá. Ó. Questão 1, tá? Questão 1 do material lá da Ambima que a Gisele mandou para nós ontem. Complete a frase da forma correta. O termo parari, parari, parará significa informação privilegiada que uma pessoa ou instituição utiliza antecipando uma negociação de um cliente dentro de uma corretora, sendo uma prática ilegal. E aí tem a alternativa A, insider trading, front running, suitability e D, compliance, certo? Ah, show! Tiagão, dá uma olhada aí se melhorou. Desculpa, fica melhor até pra mim dar esse zoom. Que assim já melhora, né? Show, vamos lá, ó. Aqui eu vou me delongar um pouco mais, falar sobre alguns temas, porque quando a gente fez o nosso preparatório, algumas coisas não são cobradas, não eram cobradas na prova de CPA 10, eram mais conceitos aí de CPA 20, tá? Principalmente dessa primeira questão aqui, mas como já está sendo cobrado na atualização, daqui a pouquinho vai cair na prova de vocês também, então vamos abrir o leque de ferramentas aqui, tá? Vamos lá.
Existem alguns mecanismos que são ilegais, tá? Dentro das corretoras ou por pessoas que trabalham em instituições financeiras, certo? E aí você vai ouvir falar sobre eles. Eu vou falar sobre alguns deles. Vamos começar aqui, ó. Letra A, tá? O insider trading. O que é insider trading? Insider trading é você ter uma informação privilegiada, certo? E você utilizá-la antecipando uma negociação. Imagina o seguinte, o professor Wagner aqui, ele ficou sabendo que o Banco Itaú vai comprar o Safra. Um negócio bem absurdo assim, né? Mas, com isso, o que vai acontecer com as ações do Itaú? Elas vão subir, porque o Banco Safra é enorme, é gigantesco, tem uma carteira de PJ gigante, é um banco um pouco mais elitizado, muita gente na área de investimento. Então, assim, é uma informação privilegiada, certo? E aí vem o detalhe. Informação privilegiada que não é público, eu posso utilizar? Sim ou não? O que vocês acham aí? Me respondam. Informação privilegiada, só eu sei, isso não se tornou público. Eu vi lá o presidente, antes mudou agora o presidente do Itaú, né? Mas vamos lá, antes do Cândido sair, eu vi o Cândido e o filho do Joseph Safra conversando, e aí escutei que eles vão fazer essa fusão, que eles estão negociando essa compra. É uma informação privilegiada. É relevante essa informação? Sim ou não? E isso é correto? É uma prática legal? Não. Isso é uma prática ilegal, isso inclusive é crime. E esse crime, ou melhor, esse crime não, né? Não é o crime em si. Esse procedimento chama-se insider trading. Tá? Só vale a pena aqui uma consideração que é o seguinte. A informação privilegiada para configurar insider trading, ela tem que ser, obviamente, uma informação que não é de domínio público, certo? E eu tenho que ter alguma vantagem com ela. Eu saber uma informação privilegiada que não vai ter nenhuma vantagem para mim, não é um crime, tá? Então, assim, imagine qualquer informação. Ah, eu sei o horário que eu trabalhei numa empresa que prestava serviços de vigilância na companhia Hering, tá? A companhia Hering é uma das empresas listadas na Bolsa, é aqui de Santa Catarina, tá? Uma empresa bem forte. Eu trabalhei numa empresa de segurança, eu vendia serviço de segurança na época, e aí eu sei o horário que eles trocam o turno lá. Isso é relevante? Para o mercado financeiro, não. Só quem sabe se eu quiser aí planejar um crime, né? Um roubo, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma informação privilegiada, mas ela não é relevante. Então, não seria um insider trading, certo? Vamos lá para a segunda, o front running, que também é uma prática ilegal. O que é o front running? Front running é você correr na frente, traduzindo ao pé da letra no inglês. Correr na frente. Correr na frente de que forma? Tá? Eu ligo lá no home broker, certo? Na mesa, que é uma das formas de comprar ação, e digo o seguinte: Thiago é o operador da bolsa lá, certo? Da corretora. Digo assim: Thiago, eu preciso que você compre para mim 10 mil ações de Petrobras. 10 mil ações de Petrobras. 10 mil ações de Petrobras negociadas por um único cliente vai movimentar o mercado, obviamente. Tá? Inclusive, se você não lembra, tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, que é uma situação que a CVM estava investigando uma movimentação estranha nas negociações de Casas Bahia, que é via varejo, por conta de uma movimentação muito grande de ações em um único dia. Dá uma olhadinha aqui no canal, lá onde eu falo sobre aprendendo certificações na prática, tem esse vídeo, tá? Mas assim, movimenta automaticamente o mercado. Por quê? 10 mil ações, a tendência é que o pessoal pense o seguinte: cara, se alguém está comprando 10 mil ações, tá, se movimentou já 10 mil ações para uma única pessoa, o cara sabe de alguma coisa. O cara sacou alguma coisa e a ação de Petrobras vai subir. Automaticamente mais gente vai querer comprar ações de Petrobras, menos pessoas vão querer vender e o preço vai subir. Oferta e demanda. A mesma coisa acontece se você tiver uma ordem de venda, certo? Que daí muita gente vendendo, a tendência é mais gente querer vender e o preço despenca, porque tem muita gente vendendo e poucas pessoas comprando, certo?
E o crime aqui, certo? A prática ilegal é o front running. O que acontece? O Thiago escutou, né, que o Wagner pediu para ele, como ele é operador de bolsa, que ele compre as 10 mil ações de Petrobras. O Thiago faz o seguinte: cara, eu sei que isso vai movimentar o mercado. Como isso vai movimentar o mercado, eu vou fazer o seguinte: eu vou lá e vou comprar 1000 ações de Petrobras para mim, que é o dinheiro que eu tenho. Ou eu vou comprar no nome de outra pessoa, ou eu vou contar para uma outra pessoa, e essa pessoa aí vai comprar antes de eu colocar a ordem aqui do Wagner. Então, quando você coloca antes, quando você corre na frente, chama-se front running. A C é o suitability, que a gente já falou lá no final do módulo 2, né, de preparatório de CPA 10, que o suitability é você adequar o investimento ao perfil do investidor. E o compliance é toda a parte de auditoria ali, de ter as coisas bem certinhos no banco, na instituição financeira, tá? Então, assim, ó, primeiro de tudo, ficou claro para vocês a diferença de insider trading e front running, que são as duas práticas ilegais que estão sendo citadas aqui nessa questão? Se ficou claro, me avisem aí e já me digam o seguinte, tá? Qual termo, no caso aqui, qual seria a resposta correta? Como nós estamos falando de uma prática ilegal, não seria suitability nem compliance. Então, já tiramos C e D. Tá? O termo A ou B significa informação privilegiada que uma pessoa ou instituição utilizada antecipando uma negociação de um cliente dentro de uma corretora. Show, pessoal, indo ali na A. Essa questão bem específica, tá? Ela é confusa porque ela apresenta as duas possibilidades, né? O termo que significa informação privilegiada é exatamente a alternativa A, insider trading, certo? Mas ele dá uma margem, né? Quando ele fala em antecipando uma negociação de um cliente para front running, certo? Então, assim, como ele está aqui, ó, o termo que significa informação privilegiada, exatamente isso, alternativa A, insider trading. Eu ficaria na dúvida por essa questão, tá? Fazendo a prova. Mas basicamente é isso aí, show de bola, tá? Então assim, ó, só gravem aí esse conceito de insider trading e front running que pode cair na sua prova também. Bora lá então para a questão 2, tá? Os 3 atributos básicos para a segurança da informação são... E aí vamos lá, a gente falou lá também no início do módulo 2, tá, sobre segurança da informação, a responsabilidade que os bancos têm em relação aos dados dos clientes. Recentemente a gente teve vazamento de informações não dos bancos, né, mas do Serasa e da TIM e da Vivo, não, da Claro e da Vivo, né? Se vocês viram essa questão. E aí existe uma coisa chamada, uma lei mais recente, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É a questão de segurança da informação, que é muito importante aí, principalmente quando a gente fala de instituição financeira, que elas têm que cuidar dos dados aí dos clientes. E aí nós temos aqui, ó, os atributos básicos para a segurança da informação são, vamos lá, A, confidencialidade, integridade e conformidade, certo? Confidencialidade, ele está ligado ali a quem pode acessar a informação, certo? Então, realmente é um dos atributos básicos. Qualquer pessoa pode acessar os dados da conta da Karina, da Natália? Não. A pessoa lá no banco, não são todas as pessoas, existem níveis de acesso também, certo? Eu troquei de serviço recente e, inclusive, algumas coisas, como eu comecei dia 1º de fevereiro, eu ainda não tenho acesso no sistema. As senhas são liberadas aos poucos, por conta dessa confidencialidade, certo? Integridade. A integridade tem a ver com a integridade dos dados. Os dados foram corrompidos, né? Houve um ataque hacker ali, foi modificada essa informação. E a conformidade, ela está um pouco fora aqui, né? Conformidade, deixa eu pensar aqui, a conformidade, ela está em conformidade com o que a lei diz, tá? Pode ser, mas ele não está muito linkado aqui a princípios, atributos básicos, né? Ela foi coletada, o que é mais importante? Ela ter confidencialidade, integridade ou a conformidade, né?
Então vamos lá, vamos tentar as outras. Segurança não, a gente já está falando aqui de segurança da informação, tá? Então a B de cara aqui eu já tiraria ela fora, beleza? Porque aqui, ó, segurança, atributos básicos de segurança. Se tu está falando de segurança, é óbvio que tem que ter segurança, então isso aqui não tem, acho que está fora. C, acessibilidade. Eu acho que assim, ó, eu iria também por eliminatória. Essa acessibilidade, tá? Acessibilidade, ela não teria nada a ver com atributos básicos para a segurança. Acessibilidade, perdão, na minha opinião, está muito mais vinculado a, por exemplo, você permitir que pessoas com dificuldade de locomoção, com alguma deficiência, tenham acesso a locais, sistemas e etc. Então não tem a ver com segurança da informação. Também eu não iria na alternativa C. A D, disponibilidade, integridade e confidencialidade. Confidencialidade nós temos na A e na D. Integridade também. Então ficaria aqui entre A e D. A conformidade eu acho que é menos importante do que a disponibilidade. Por quê? A disponibilidade, certo? A disponibilidade, ela tem a ver com a informação estar disponível no momento que eu preciso. Então, a alternativa correta aqui é a D, tá? Porque a disponibilidade é o seguinte, eu consigo acessar essa informação sempre que eu preciso? Eu consigo, lá no computador do banco, com a senha correta, óbvio, né? Acessar as informações do Thiago? Certo? Consigo? Com a senha certa? Consigo, beleza, ela está disponível ali para a hora que o Thiago for lá. A integridade dessa informação, tá? Os dados ali não foram corrompidos? Perfeito. E a confidencialidade, que daí, como eu já falei anteriormente, ela tem a ver especificamente aí com as pessoas que estão autorizadas. Eu entendo dessa forma, tá? Se ficou alguma dúvida aí ou se vocês acharem diferente, me avisem também, certo? Enquanto isso, eu vou pegar aqui a questão 3, qualquer coisa a gente volta ali para a 2, certo? Para a definição da situação financeira do investidor, as instituições devem considerar, no mínimo, quais informações? Vamos lá. Lembra do API, Análise de Perfil de Investidor. Análise de Perfil de Investidor, o API, tá? Ele tem algumas perguntinhas que são feitas lá para o cliente. Ele tem que ser atualizado a cada 24 meses no máximo, pode ser atualizado antes também, né? Mas algumas informações para entender o perfil do cliente. Uma das coisas que tem ali é analisar a questão do conhecimento do cliente. Tem a situação financeira e o objetivo. São 3 etapas que a gente falou lá no módulo 2, quando a gente estudou, beleza? Mas assim, ó, vamos lá então. Falando em situação financeira, o que está correto aqui? Eu preciso considerar o valor das receitas declaradas? Vamos lá, financeiro, óbvio que para entender o financeiro do cliente, a situação financeira, eu preciso saber o valor que ele recebe. Ô amigão, quero saber quanto tu ganha, para saber se você pode investir em algumas coisas ou não, como é que está a tua situação financeira, certo? O valor e os ativos que compõem o seu patrimônio. Vamos lá, ó. Esse indivíduo aí que está querendo começar a investir, tá? Ele já tem algum ativo, ele já tem algum dinheiro? Sim ou não? O que é o patrimônio dele? Cara, ele já tem casa, ele já tem carro, tá? Os filhos já estão grandes, eu sei que não envolve os filhos, mas patrimônio ali, ele já tem casa na praia. Ou seja, ele já tem uma vida mais estável, certo? E isso automaticamente, certo? Ele tem a ver com a situação financeira do cliente. Então, temos aí 1 e 2 correto. 3, o grau de tolerância a risco. Esse aqui eu iria já direto por eliminação, que esse risco, ele está muito mais voltado lá quando a gente fala em objetivo do cliente, em conhecimento, porque assim, ó, ele conhece, ele é mais tolerante a risco, sim ou não? Certo? Então o risco ele não estaria vinculado à situação financeira dele, porque vai ter pessoas com muito dinheiro e elas vão ter um perfil econômico sempre conservador. Eles vão ser investidores conservadores porque eles não querem risco. Isso não tem a ver com a situação financeira nem com a renda. E 4, a necessidade futura de recursos declarados.
Então vamos lá, essa aqui ela gera uma certa dúvida, eu lembro que a gente falou sobre isso lá no módulo 2, é uma das questões corretas, tá? Mas vamos lá, a gente até poderia dar uma olhadinha aqui por eliminação. A 3 não existe, certo? Então ela eliminaria automaticamente a D, a C, a B e sobraria então somente a alternativa A, certo? Alternativa A. 1, 2 e 4 estão corretas. Então, lembrando aí, se vocês não lembram, retornem lá na aula de módulo 2, tá? A gente, qualquer coisa até volta aqui, eu pego o slide aqui e mostro para vocês, mas ele fala especificamente lá sobre a necessidade futura dos recursos. Isso também tem a ver com a situação financeira do cliente, porque ele pode ter um dinheiro muito alto lá na conta, ele tem R$1 milhão, mas esse R$1 milhão foi de um imóvel que ele vendeu e ele vai comprar outro, então ele vai precisar desse recurso daqui a pouco. Então eu preciso entender isso para entender a situação financeira do investidor, certo? Ficou claro? Me avisem aí sim ou não, vocês estão muito quietinhos aí, não sei se está fácil ou difícil demais. 4. Um dos objetivos da CVM. Lembrando o que é a CVM? Comissão de Valores Mobiliários, tá? Qual o objetivo dela? A. Promover a expansão e o funcionamento do mercado de ações. Lembra, tudo que for CVM, tudo que for ações está vinculado a CVM, porque a CVM ela está ali abaixo do Conselho Monetário Nacional, junto com o Bacen, certo? O Bacen fiscaliza as instituições financeiras e a CVM vai cuidar do mercado de renda variável, de ações, além de fiscalizar a questão de empresas que querem abrir capital na bolsa, bancos de investimento, corretoras e etc, certo? Então aqui nós já teríamos a alternativa A como correta. Vamos ver as demais. Fiscalizar as atividades das EFPCs. EFPCs, o que seria o EFPC? EFPC é Entidade Fechada de Previdência Complementar, tá? Entidade Fechada de Previdência Complementar não tem nada a ver com CVM, certo? Tem a ver com o quê? Com Previc, beleza? C. Atuar em regulação, supervisão, fiscalização das atividades de seguro. Não, aí nós estamos falando aqui de SUSEP. E D, conduzir políticas monetárias, cambial e de crédito. Conduzir também não tem a ver com CVM, mas sim com Banco Central. Beleza, galera? Acho que essa era bem mais fácil do que as outras, né? 5. As políticas monetárias, cambial e de crédito, tá? O Conselho Monetário Nacional é um órgão cuja finalidade principal é acompanhar essas políticas, formular as políticas, executar as políticas ou fiscalizar a política. Então, olha só, conceito que a gente relembra lá, o Conselho Monetário Nacional é o pai. Ele põe a mão na massa? Não. Ele manda fazer, então ele vai formular as políticas, certo? Ele vai dizer lá, por exemplo, na política de crédito, lá que o cheque especial não pode ser mais do que 8% ao mês. E aí, o Banco Central que vai fiscalizar se isso está acontecendo corretamente, beleza? Então, aqui o correto seria a alternativa C. Vamos lá. Ah, C não, desculpa. B. Formular as políticas. Perdão. Deu tilt no cérebro. 6. Complete a frase. O SFN, o que é o SFN? Sistema Financeiro Nacional, desempenha um papel social importante. Lembra do Sistema Financeiro Nacional que a gente falou lá no módulo 1, tá? Bem no início, que o sistema não é um sistema, não é algo físico, né? Mas o que o Sistema Financeiro Nacional, qual é o papel dele? A captação de recursos para fim de crescimento da empresa? Não. Compra e venda de moeda estrangeira? Não é o sistema financeiro. Constituição de empresas financeiras? Também não. Na organização e intermediação de recursos financeiros. Essa aqui, a D, estaria correta. Lembra daquela ideia? O agente superavitário, o agente deficitário, um sobra dinheiro, o outro falta dinheiro. Não dá para emprestar dinheiro direto, porque senão tem que confiar no fio do bigode. Às vezes a pessoa está longe, a pessoa pode não pagar. Então, a pessoa que precisa do dinheiro vai no banco. Quem quer aplicar vai no banco também, na instituição financeira. E ali acontece a intermediação dos recursos financeiros. Aproximar
os agentes superavitário e deficitário. A gente viu lá na primeira aula, logo no início, beleza? 7. Assinale o ativo que expõe o seu detentor mais diretamente a risco de crédito. Olha só, agora nós estamos falando de riscos que o investidor tem. Tem o risco de crédito, o risco de imagem, o risco de liquidez, deixa eu lembrar quais outros riscos. Risco sistêmico, risco não sistêmico, certo? Risco legal. Algumas coisas aí que a gente falou lá durante todas as nossas aulas, certo? Qual aqui está exposto a maior risco de crédito? E aí vamos lá. Ações. Ações têm risco de crédito? Não, gente, não. Risco de crédito não, porque você é sócio. Você apostou que iria dar certo aquela empresa. Se não der certo, ó, problema seu, certo? O professor é meio ogro, né? Mas basicamente é isso. Cotas de fundo de investimento tem risco de crédito? Tem risco lá da instituição que o fundo aplica quebrar, sim, mas as cotas em si eu não perco. O que pode acontecer é essas cotas ficarem zeradas, certo? Debêntures. Debêntures, o que é uma debênture? É um título de renda fixa emitido por quem? Por empresas. Existe risco de crédito aqui? Sim ou não? De acordo com o risco dessa empresa, lembra lá o rating AAA e assim por diante, ela tem maior risco de crédito. Então, a princípio aqui, debêntures, certo, seria o risco de crédito. E de ouro, ouro não tem nada a ver, vamos lembrar que ouro ele é um ativo diferente, ele tem uma perca de valor muito grande. E é o seguinte, se você tiver uma barra de ouro, não tem como você perder o crédito, certo? Você tem o ouro. Então, o maior risco de crédito aqui, risco de crédito, estaria em debêntures, porque é mais fácil uma empresa quebrar do que o governo, do que perder o valor completamente do ouro, certo? 8, vamos lá então, 8. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Vamos lá, ninguém falou nada. 8, o conceito de liquidez, ele está diretamente ligado ao quê? Vamos lá, liquidez o que é? Transformar um ativo em dinheiro. Então, um imóvel, ele tem alta ou baixa liquidez? Baixa. O dinheiro na poupança, na conta corrente, alta liquidez, você pode ir lá sacar, faz um Pix, uma transferência, assim por diante. É rápido, então vamos lá. Conceito de liquidez é a certeza do retorno do valor inicialmente aplicado? Não. Não. É a capacidade de transformar uma aplicação em dinheiro no momento de necessidade? Perfeito, letra B. C, o grau de valorização do investimento ao longo do tempo? Não, isso daí a valorização teria mais a ver com a rentabilidade. D, a possibilidade de haver ganhos sobre os recursos inicialmente aplicados? Não, isso aí é o investimento em si. E aqui a certeza do valor inicialmente aplicado, isso é somente aí com alguns tipos de aplicações com capital protegido, tá? Senão você sempre pode perder, ter desvalorização, aplicou 1.000 e daqui a pouco está só 999, certo? Vamos lá, questão 9, essa 8 aqui então é a B, certo? Questão 9, o cliente, pessoa física, quer aplicar dinheiro em uma aplicação livre de imposto de renda. Qual você indica? Quais os ativos? A gente falou lá no, acho que módulo 4, os ativos de renda fixa, renda variável, e aí tem alguns ativos que eles são livres de imposto de renda. Ação é livre de imposto de renda? Não, se você fizer day trade, 20%. Se você fizer swing trade, até tem uma forma ali de você não pagar, né? Mas existe. Não pagando é de que forma? Não realizar, não vender mais do que 20.000 no mês, certo? O LCA, letra de crédito do agronegócio, esse sim é isento de imposto de renda. E esse que você deveria indicar. Por quê? Lembra que tudo que tem a ver com agro, que é mato, terra ou imóvel, o governo vai lá e dá uma ajudinha? De que forma? Olha, emite aí a LCI, a LCA, o CRI, o CRA, e aí você consegue aí ter isenção de imposto de renda. Segunda-feira, tá, galera? Vale a pena dar uma olhadinha lá também no Aprendendo Certificações na Prática. Eu lancei um vídeo falando de LCI, LCA, CRI e CRA. LCI e LCA é da sua prova de CPA 10,
CRI e CRA, e óbvio, LCI e LCA cai mais em CPA 20, talvez lá em CEA, mas principalmente CPA 20, tá? Fala um pouquinho sobre isso também, vale a pena você assistir, você dar uma olhada, foi o vídeo dessa segunda-feira, famoso ontem. Título Público Federal, lembra lá, o título público tem tabela regressiva, né? 22,5, 20, 17,5 e 15, certo? Ele sempre cai 2,5% e o prazo é de 1 a 180, depois ele dobra 181 a 360, aí 361 dobra até 720 e acima de 720, a tabela regressiva. Se ficar qualquer dúvida, vocês falem comigo. E fundo de investimento sempre vai ter cobrança de imposto de renda. Em alguns tem o Come Cotas, em fundo de ações, por exemplo, já não tem o Come Cotas, beleza? 10. É um direito estendido aos acionistas para a aquisição de ações da empresa quando essa decide emitir novas ações para aumentar seu capital. Letra A, subscrição. B, dividendos. C, bonificação. D, juros sobre capital próprio. A, B, C ou D. Vamos lá. Ó. Direito estendido aos acionistas para adquirir ações da empresa, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos eliminar o que... Se você não entendeu o que está perguntando, vamos eliminar o que é fácil de saber. O que é dividendo? É o lucro que a empresa te paga. O que é bonificação? É quando a empresa te dá mais ações porque aumentou o capital dela. Juros sobre capital próprio. Lembra lá, ó, quando você não recebeu os seus lucros no ano anterior, porque a empresa reteve os lucros aí para reinvestir, depois ela te paga juros sobre o capital próprio, certo? Então sobrou automaticamente aqui a letra A, subscrição. Já dava aqui para tirar isso aqui de letra, certo? Mas vou explicar o que é a subscrição. Imagina o seguinte, imaginemos uma empresa aí, a empresa, aqui ó, tô com uma caneta aqui, despachante 77, nem sei de onde é, eu vou fazer propaganda do cara aí sem querer. Imagina que o despachante 77 abre capital na bolsa e eu, como confio muito nessa empresa, eu vou lá e compro ações dessa empresa, certo? E eu sou um investidor muito bom, né? Tenho muita grana e eu compro 10% das ações. Imagina que, indiferente da quantidade de ações, mas eu fui lá e comprei 10% das ações da empresa despachante 77, certo? A empresa vendeu as outras ações, tudo certo. Passou algum tempo, ela quer emitir novas ações. O que é isso? Ela quer ir no mercado de novo e dizer assim, pessoal, eu quero mais dinheiro. E aí eu estou disposto a dar mais um pedaço da minha empresa por esse dinheiro, ou seja, emitir novas ações. Então, os acionistas da empresa, aqueles que já são acionistas, eles têm a possibilidade de comprar antes, que é o direito de subscrição, o direito de comprar antes, até por um valor um pouco menor do que vai ser vendido no dia do lançamento, para que ele possa manter a sua posição. Então o Wagner tinha 10% da empresa despachante 77. Ela vai aumentar o seu capital na bolsa, vai emitir novas ações. Ela diz assim, Wagner, você tem o direito de comprar mais ações para continuar com 10% da minha empresa. Porque se ela está emitindo mais ações, eu não vou mais agora ter 10%. Se eu não comprar, vai diminuir. Então ela diz assim, Wagner, você pode continuar com 10% comprando novas ações. E você tem prioridade para isso. Isso se chama direito de subscrição, certo? 11. Seu cliente é acionista de uma grande empresa e, na condição de acionista, recebeu juros sobre o capital próprio. Como será a tributação do rendimento? A. Depende do prazo de permanência. B. Isento. C. 15%. D. 20%. Vamos lá. Dependendo do prazo, não, né? Ação é sempre a mesma coisa, né? Não tem prazo ali, ficou mais tempo, ficou menos tempo. Então, e nós estamos falando aí de rendimento, juros sobre capital próprio. Então, não tem nada a ver a A. 20% em ações é só quando a gente fala lá em day trade, certo? Então, sobrou 15% ou isento. E aí eu vou explicar, tá? No caso, para o acionista, é isento. É isento o imposto de renda. Porque quando ele cai na sua conta, a empresa, certo? Imagina lá a despachante 77, que é a empresa que pagou juros sobre capital próprio, ela já paga 15% de imposto de renda, ou seja, a empresa paga 15% de imposto de renda, é a tributação que a empresa recebe, mas na condição de acionista, você é isento, certo? Isento de imposto de renda, no caso aí de juros sobre o capital próprio, beleza?
12, vamos lá. É um fundo de investimento. Em um fundo de investimento, a responsabilidade pelo recolhimento de IOF é do A, cotista, B, gestor, C, custodiante ou D, administrador do fundo. Então vamos lá, o cotista é a pessoa, o dono da cota. Quando é que o cotista é responsável por recolhimento de imposto? Só no caso de ações, que ele emite a DARF e ele mesmo paga, então essa está fora. O gestor, lembra quem que é o gestor? É o cara que compra e vende. Ele está comprando e vendendo, ele não vai se responsabilizar por isso, ele tem que fazer com que o fundo evolua, que ele compre ativos em um valor mais baixo e venda depois por um valor mais alto. Custodiante é quem vai fazer a custódia ali, quem vai dar garantias de que aquele fundo, de que aqueles ativos pertencem ao fundo, de que você possui X cotas daquele fundo, certo? Então também não é. Automaticamente, a letra D é o administrador do fundo. E aí lembrando, o administrador do fundo é o cara que, ó, ele é o responsável por tudo. Tudo é responsabilidade dele. Ele recolhe o imposto de renda, ele recolhe o IOF e aí ele paga, certo? E você fica ali, ó, tranquilinho, de boa na lagoa, certo? 12 aqui, ó. 12 não, perdão, 13. 12 acabamos de falar, né? Eita! De acordo com o Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, a prática de apressamento dos ativos, apressamento é dar valor todos os dias, certo? Que é o que nós chamamos de marcação a mercado, ou MAM, M-A-M, as formas que pode aparecer lá na prova, de um fundo de investimento objetiva principalmente. Então vamos lá. Para que existe a marcação a mercado? Eu lembro que vocês tiveram uma certa dificuldade para entender o conceito lá. Como eu falei, não é algo para se preocupar muito com o conceito, porque ele não vai cair nesse momento aí na prova, mas é aquela ideia de você ir no mercado todos os dias e dizer assim, ó, quanto você paga por esse meu ativo aqui? Ah, tanto. Ah, não vou vender, só quero saber quanto. E por esse? Tanto. E ele faz isso todos os dias. Para que existe isso? Tá? Qual o objetivo? A. Fixar a rentabilidade mínima para os cotistas? Não. Divulgar ao mercado as informações sobre a variação das taxas de administração? Não, a taxa de administração em si, ela não vai mudar, é um percentual X, que ele já é definido, ele é ao ano e cobrado ao dia. C. Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas? Essa daí. E D. Segregar a administração de recursos próprios de terceiros. Essa D é o Chinese Wall, segregar, lembra? Né, que é separar, lembra da muralha da China? E muito fácil, que foi a plaquinha que eu pedi para vocês anotarem lá no nosso preparatório. Marcação a mercado tem como principal objetivo evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, porque todo dia eu sei quanto está valendo a cota, eu sei quanto está valendo todo o meu fundo. Se alguém quiser sair, vai ser atualizado para aquele dia, certo? Então não há transferência de riqueza entre os cotistas com isso. E aí, fechando com a 14, um administrador de fundo de investimento associado à ANBIMA, A. Não pode contratar um gestor que não pertença a uma instituição aderente ao código, salvo exceção explícita. Está dispensado de utilizar o selo ANBIMA no prospecto do fundo. Pode ser dispensado da comprovação ao dever da diligência. E D. Deve proibir a aquisição de créditos privados. Então, vamos lá. O administrador, certo? Ele vai proibir a aquisição de créditos privados? Essa é óbvio que não. Por quê? Por quê, certo? Existe, inclusive, fundos de investimento de crédito privado. Lembra que a gente falou sobre isso lá no módulo 5, os tipos de fundos de investimento? Então, ele não vai proibir essa aquisição. C. Ele pode ser dispensado de comprovação ao dever da diligência? Não, né? Ele tem que ser diligente, ele tem que cumprir, ele tem que ficar de olho ali, que daqui a pouco dá uma M muito grande lá, e ele diz o seguinte, eu não sabia de nada. Eu não vi que o administrador que o gestor estava comprando ativos diferentes. Então, essa está correta? Não. Ele vai ter que comprovar que ele é diligente, que ele está cumprindo aquilo que é norma do fundo. Ele está dispensado de utilizar o selo ANBIMA no prospecto do fundo? Também não. Por quê? O
que o selo Ambima diz lá no prospecto? Que aquele fundo é aderente ao código de distribuição Ambima. E isso tem mais força, então tem que estar ali. Lembra dos disclaimers que a gente falava lá sobre o prospecto do fundo, que é lá no fundo, no disclaimer lá, os avisos, dizia assim, ó, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Deixa eu lembrar de algum outro disclaimer, esse é o principal deles, né? Aí falava lá sobre a questão da tributação do fundo, e ele tem que estar ali especificando se aquele fundo é aderente ou não, e aí ele tem o selo Ambima, certo? Que esse selo quer dizer que aquele fundo ele é aderente ao código Ambima de distribuição de produtos, distribuição de fundos no caso, certo? Então sobra aqui letra A, ele não pode contratar um gestor que não pertença a uma instituição aderente ao código, salvo exceção explícita. E essa também está meio lógica, né? Lembra que o administrador contrata toda a galera, certo? O administrador ele contrata o gestor, o custodiante, custodiante, o auditor. A única pessoa que tem que ser de fora da instituição, especificamente, é o auditor, né? E aí, como ele vai contratar uma pessoa de dentro da própria instituição ou de fora, se essa pessoa não for aderente ao código? Que código? Código de regulação Ambima, ou código de distribuição Ambima de recursos, certo? Lembra lá do código Ambima de administração de recursos de terceiros? Como é que você vai contratar um gestor que não seja aderente a esse código? Ele não vai cumprir as regras daquele código. E esse código Ambima, certo? Ele não é, obviamente, obrigatório, mas se ele for associado, a pessoa que ali está à frente, o gestor que vai comprar e vender, tem que ser aderente ao código, certo? Então, a correta aqui seria a letra A, não pode contratar esse gestor, beleza? Galera, eu estou vendo que vocês estão quietos aí, a gente finalizou esse aqui. Me deem uma luz aí, ficou mais fácil, ficou mais difícil? Não entendi nada, professor, entendi, deu uma boa luz aí. Isso está aderente com aqueles simulados que a gente já fez. Olha só, aqui falou de CVM, falou de código de distribuição Ambima, falou lá de perfil de investidor, olhando especificamente aí para cada perfil de investidor, ou melhor dizendo ali, para a questão do conhecimento, a situação financeira, o objetivo que ele tem, que a gente fez questões nesse tipo também, certo? Falou aí de entidade privada de previdência complementar fechada, desculpa, né? Então, olha quanto assunto tem aí. Falou de risco de crédito, marcação a mercado, participantes aí e quem recolhe o imposto dentro de um fundo, certo? Eu espero que eu tenha conseguido elucidar, tá? Tirar algumas dúvidas aí para ti, Gi, que está fazendo a atualização lá, tá? A gente falou esses dias pelo WhatsApp também, então acho que também já tinha ajudado um pouquinho, mas que bom que ficou legal. Tiagão, Karina, Natália, o restante do pessoal aí. Essa parte aqui, essas questões aqui, óbvio, vocês não tinham talvez acesso. Desculpa, estava com o microfone travado de novo. Galerinha, mais uma vez aí, perdão, tivemos um probleminha, né? De qualquer forma, assim, bem quando a gente conseguiu finalizar aí toda essa parte, né? Então, assim, ó, se ficou qualquer dúvida, me chamem, tá? Posso voltar em qualquer uma das questões aqui. Ficar alguma dúvida, vocês têm aí o meu contato direto também. Então, assim, estou à disposição de vocês. Obrigado aí pela companhia, né? A gente ficou um pouco mais de tempo aqui, mas a ideia foi justamente o que a gente chama de over-delivery, entregar além, entregar mais do que era o esperado, mais do que a gente tinha programado, porque a ideia eram aquelas 15 questões. Agradeço aí a Gisele que contribuiu aí com esse material, que é extremamente atualizado, tá? Porque é da atualização que ela está fazendo, ela já compartilhou lá no grupo. Você que não participa do grupo e nos assiste depois aí, tá? Me manda um direct que eu te mando o link lá do grupo para você receber esse material também.
E voltando aí, galera, assim, ó, como eu falei, faz a prova, faz mais simulados, me fala como é que tá, me manda mensagem aí, vocês têm minhas redes sociais lá no Instagram, @Franceschi Wagner, manda mensagem aqui. Aproveitem aí, eu tô tentando gerar cada vez mais conteúdo para que vocês façam essa prova lá muito clara, para que vocês sejam ótimos profissionais, não somente com um certificado, né, mas que vocês entendam daquilo que vocês estão falando, e sempre vai ter mais novidade por aí, beleza, galera? Se não tiver nenhuma dúvida e não quiserem que eu retorne em nada, eu vou fechar aqui com chave de ouro. Brigadão aí pela companhia novamente, tá? Lembrando, todos os dias nós estamos aqui logo cedo. Depois eu deixo o link, que é às 5h50 ao vivo, nosso Morning Call, né? Então, assim, quem quiser também, a partir de segunda-feira, vai ter o link direto e também o PDF no nosso grupo de WhatsApp, certo? Um grupo específico. Aproveita que você vai ter conteúdo aí para, a qualquer momento, saber conversar com um investidor ou com qualquer pessoa que fale sobre isso, beleza? Beijão, Gi, bom descanso. Natália, Karina, Thiago, pessoal, todo mundo aí, muito obrigado. Não esqueçam, compartilhem, deixem seu like aí, isso vai chegar para muito mais pessoas. Até mais, bom descanso para vocês. Beijão, tchau, tchau.